O que você entende sobre autoestima? Qual a importância dela na vida da pessoa humana? A autoestima é o modo como você sente, como você se sente. E aqui eu gostaria de contar um episódio que aconteceu comigo. Uma vez estava ministrando uma palestra em um determinado lugar e comecei a perceber, no intervalo de uma fala para outra, uma pessoa que ia à procura de alguém, conversava com uma pessoa e tirava uma brincadeira com outra e sorria o tempo todo. E eu comecei a observar o comportamento daquela pessoa. E aos poucos fui fazendo o possível para me aproximar e, estando diante dela, aquela pessoa me saudou, que falou que era um prazer imenso me conhecer, aquela coisa toda. E eu percebi que o olho dessa pessoa não brilhava, de que aquele sorriso era um sorriso como que forçado, apenas para chamar a atenção. E me veio no coração o desejo de fazer-lhe uma pergunta. Olhei para ela, no fundo do olho dessa pessoa, e perguntei: por que você está triste? E essa pergunta fez aquela pessoa desabar totalmente e caiu em prantos e me abraçou. E aí fomos para um lugar mais afastado e começamos a conversar, e essa pessoa começou a falar de suas crises, das suas lutas, das suas pelejas, da crise de identidade que estava vivenciando. E eu comecei a perceber e compreendi que todo aquele comportamento era unicamente para chamar a atenção. A autoestima, ela vai na profundidade do ser humano. É o que você sente, é o seu estado profundo de espírito. Mas, para que a autoestima seja elevada, é preciso que a nossa autoimagem esteja também nas alturas. Se a autoestima é o modo como você sente, a autoimagem é o modo como você se vê. A autoestima, como você se sente. A autoimagem, como você se vê. Como você se enxerga. Não o fato apenas de colocar-se diante do espelho e começar a lançarmos um monte de defeitos. Que eu gostaria que os meus olhos fossem assim, ou que a minha cor fosse assim, que o meu cabelo fosse dessa maneira ou de outra. A autoimagem, como você se enxerga como ser humano, com potencialidades e limitações. E fazendo essa descoberta, enxergando-se, amando-se e aceitando-se, aí sim nós iremos começar a sentir a autoestima elevada, curada, liberta dos nossos preconceitos, dos conceitos errados daquilo que nós somos, e às vezes projetamos esses maus conceitos para as nossas relações e começamos a enxergar o mundo e as pessoas de maneira deturpada. Aí, quando a autoestima e nem a autoimagem está elevada, tudo fica escuro. É como em outro vídeo que comentei, quando o olhar não está iluminado, tudo fica tenebroso e escuro. A autoimagem, como esse ponto primeiro, como esse passo primeiro para a cura da nossa autoestima. A autoimagem curada, liberta, para que assim a autoestima esteja elevada. Como podemos perceber se a autoestima de alguém está em alta? E aí nós podemos fazer um exercício conosco mesmo.
Quando uma palavra áspera, de crítica, é dirigida a nós, como nós nos sentimos? Quando somos contrariados, quando alguém tem uma atitude, um comportamento ou dirige uma fala que cai como um fardo, um peso sobre nós, como nós nos sentimos? Certamente já aconteceu dias em que você acordou de bem com a vida, de bem consigo, mas ao chegar no trabalho, ao chegar na universidade ou no grupo de amigos, uma palavra foi o bastante para, como nós dizemos de maneira bem comum, o meu dia acabou. Uma fala, um olhar, uma atitude às vezes é o bastante para acabar com o nosso dia. Aí nós podemos fazermos esta ligação. Como está a autoimagem e a autoestima? Aí nós podemos medir o nível de como estamos sentindo, de que maneira nós estamos experienciando os valores, o que verdadeiramente tem valor. Certa vez estava ministrando uma palestra e no final da palestra senti o desejo de pedir que todos baixassem a cabeça. E quando todos silenciaram de cabeça baixa, eu saí silenciosamente. E com aquela música no fundo, saí e as pessoas, quando abriram os olhos, eu já tinha partido. E o organizador do evento depois me procurou e perguntou por que eu tomei aquela atitude. E foi uma coisa nova, né? Uma coisa nova. Geralmente, no final das palestras, da fala, sempre tem aqueles aplausos, aquelas palavras de gratidão. E aquela pessoa me falou, nós tínhamos até preparado uma surpresa para você, ou isso, ou aquilo. Tudo isso é por demais positivo. Uma palavra de elogio do chefe, de um mestre, uma palavra de elogio de alguém da família, de alguém querido, tudo isso tem um valor imenso. Mas isso não define quem você é. Isso não define o que você é na essência. E é justamente aí em que a sua autoestima deve estar sempre inabalável.